Olá, tudo bem? Meu nome é André Luiz e nós daremos sequência na resolução do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2019. Nessa segunda parte, nós iremos ver as questões 31, 32, 33 e 34. Questão 31. No plano cartesiano, está representada a circunferência de centro P e raio 2. O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, tem coordenadas iguais a... Solução. Inicialmente, vamos marcar as coordenadas do ponto Q. Nós temos na abscissa o ponto XQ, o número real representado por XQ, e no eixo das ordenadas, eixo Y, o número real representado por YQ. No enunciado, nós temos que o raio da circunferência representado pelo segmento PQ vale 2. O ponto P ele também tem coordenadas 4 e 3. Ou seja, a distância do ponto P ao eixo Y vale 4 unidades, que é o segmento OK. A distância do ponto P ao eixo X vale 3 unidades, que é representado pelo segmento PK. Observe que o triângulo OPK é um triângulo retângulo famoso. É o triângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Então, já marquei ali a medida do segmento OP direto. Você faz isso facilmente pelo teorema de Pitágoras, chamando OP aí de uma letra qualquer, pode ser x. Então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, chegando facilmente em OP igual a 5. Bom, vamos marcar ali o ponto M e prolongar, né, o segmento que passa pelo ponto P paralelo ao eixo X até que ele encontre, tá, a linha de marcação, tá, da projeção ali que passa pelo ponto Q. Com isso, nós temos que o segmento QM vale YQ menos 3. Da mesma forma, o segmento PM vale XQ menos 4. Marcando os ângulos, nós temos que o ângulo de vértice em Q, que é o ângulo PQM, ele é congruente ao ângulo, um dos ângulos de vértice em P, o ângulo OPK, marcado ali por azul clarinho. O ângulo POK, marcado ali em verde, ele é congruente ao ângulo QPM. E, por fim, nós temos que o ângulo QMP, 90 graus, é congruente ao ângulo PKO, 90 graus também, fazendo com que os triângulos OPK seja semelhante ao triângulo PQM. A partir daí, nós podemos montar a semelhança. 4, que é oposto ao ângulo azul, no triângulo POK, vai estar para XQ menos 4, que é oposto ao ângulo azul, no triângulo PQM. Da mesma forma, oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo OPK, 5, vai estar para PQM. Perdão, vai estar para 2 no triângulo PQM. E também nós temos que o segmento PK de medida 3 vai estar para o segmento YQ menos 3. Bom, resolvendo essa proporção, essas proporções, melhor dizendo, nós temos que XQ igual a 28 quintos e YQ igual a 21 quintos. Resposta à letra A. Vamos à questão 32 agora. A população de uma espécie animal
fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. No período de 1984 a 1996, a população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere que, para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a solução 1. De 1984 a 1996, passaram-se 12 anos e a população dobrou. 2032 menos 1984 são 48 anos. Do início do período, da contagem do período 1984 até o final 2032, são 48 anos. Ou seja, nós podemos pensar que são 4 ciclos de 12 anos. Dessa forma, basta pegar o valor inicial em 1984, que é 12.500, e multiplicar por 2 elevado à quarta potência. Ou seja, são 4 ciclos de 12 anos. A cada 12 anos a população dobra. Nós temos facilmente aí a resposta 200.000. Solução 2. Nós podemos levar em consideração a seguinte sequência: 1984, 1996, 2008, 2020, 2032. Ou seja, é a sequência desses intervalos aí de 12 anos que a população dobra. E a segunda sequência associada à primeira. No ano de 1994, nós tínhamos 12.500 habitantes. No ano de 1996, nós tínhamos 25.000 habitantes. Dando sequência a isso, qual é o número de habitantes representado aí por AN no ano de 2032? Claramente, pela segunda sequência, nós temos uma PG de razão 2. Relembrando a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, AN é igual a A1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Ou seja, o primeiro termo, 12.500, vezes 2 elevado a 5. Por que 5? São 5 termos. Menos 1. Mais uma vez, 200.000 habitantes, 200.000 indivíduos. E a solução 3 sai por função exponencial. Ela é bem similar a essa solução 2. Se de 1984 a 1996 passaram-se 12 anos, e com isso a população dobra, nós podemos escrever que a população varia de acordo com o tempo, de acordo com a função exponencial. 12.500 é a população inicial, vezes 2 é o fator que multiplica, seria a base dessa função, dessa parte exponencial, elevado o expoente t sobre 12. Por quê? A cada ciclo de 12 anos, a cada período de 12 anos, é que a população dobra, certo? Como de 1984 a 2032 nós temos 48 anos, basta calcular a população nesse período aí de 48 anos. Substituindo 48 na fórmula, nós temos 200.000. Ou seja, resposta à letra D de dado. Questão 33. Um menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de 7 cartões. O menino vai retirar ao acaso um único cartão. Isso é importante. De um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é? Vejamos. Vamos lembrar, para essa questão, basta relembrarmos o seguinte, que a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Como nós teremos apenas uma única extração,
tá? E o que favorece ao menino é retirar o sábado ou o domingo, ou seja, duas possibilidades, nós temos que a probabilidade aí é igual a 2/7. São duas possibilidades em 7 casos possíveis. Resposta letra D de dado. Questão 34. Observe na imagem uma pirâmide de base quadrada seccionada por dois planos paralelos à base, um contendo o ponto A e o outro o ponto B. Os planos são paralelos. Esses planos dividem cada aresta lateral em 3 partes iguais, que eu vou chamar aí o segmento VB de X, BA de X e de A até a base da pirâmide também de X. Considere as seguintes medidas da pirâmide. A altura igual a 9 centímetros, a aresta da base 6 centímetros e o volume total 108 centímetros cúbicos. Qual é o volume da região compreendida entre os planos paralelos em centímetro cúbico? Ou seja, qual é o volume daquela região azul? Solução. Bom, primeiro, vamos a algumas observações. Eu vou chamar de V1 o volume da pirâmide com vértice V e base quadrada sendo B um de seus vértices, ou seja, aquela pirâmidezinha lá de cima. V2 é o volume da pirâmide com vértice V e base quadrada sendo um de seus vértices o ponto A. Note que esse V2 também pega a pirâmide que eu chamei de volume V1. V3 é a pirâmide total, é o volume da pirâmide total, 108 centímetros cúbicos. E VT é o volume do tronco de pirâmide representado na figura ali pela cor azul, exatamente o que nós estamos buscando. Bom, sendo assim, nós temos que duas pirâmides são semelhantes entre si, elas tendo a mesma base. Então, vamos calcular o volume V1 e V2. V1 dividido por 108, ou seja, o volume da pirâmide pequenininha dividido pela pirâmide inteira é igual. Basta tomarmos aí dois elementos agora equivalentes em uma pirâmide e na outra. Eu vou pegar simplesmente a medida da aresta lateral. A primeira x e a outra 3x. Só que isso deve estar elevado ao cubo, porque a razão de semelhança entre volumes deve ser elevada ao cubo. Chegamos facilmente ao valor do primeiro volume, V1, igual a 4 centímetros cúbicos. Da mesma forma, calcularemos o volume V2. V2 dividido por 108 é igual a 2x, que é a medida VA, dividido por 3x, que é a medida da aresta total da pirâmide. E isso, mais uma vez, elevado ao cubo. Estamos trabalhando com relação volumétrica. Chegamos ao valor de V2 igual a 32 centímetros cúbicos. Dessa forma, o volume VT, que é o volume do tronco de pirâmide, que é o volume azul pedido pelo problema, vale V2 menos V1, ou seja, 32 menos 4, 28 centímetros cúbicos. Resposta letra C de casa. Um forte abraço a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é André Luiz e nós daremos sequência na resolução do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ do ano de 2019. Nessa segunda parte, nós iremos ver as questões 31, 32, 33 e 34. Questão 31. No plano cartesiano, está representada a circunferência de centro P e raio 2. O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, tem coordenadas iguais a... Solução. Inicialmente, vamos marcar as coordenadas do ponto Q. Nós temos na abscissa o ponto XQ, o número real representado por XQ, e no eixo das ordenadas, eixo Y, o número real representado por YQ. No enunciado, nós temos que o raio da circunferência representado pelo segmento PQ vale 2. O ponto P ele também tem coordenadas 4 e 3.
Ou seja, a distância do ponto P ao eixo Y vale 4 unidades, que é o segmento OK. A distância do ponto P ao eixo X vale 3 unidades, que é representado pelo segmento PK. Observe que o triângulo OPK é um triângulo retângulo famoso. É o triângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Então, já marquei ali a medida do segmento OP direto. Você faz isso facilmente pelo teorema de Pitágoras, chamando OP aí de uma letra qualquer, pode ser x. Então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, chegando facilmente em OP igual a 5. Bom, vamos marcar ali o ponto M e prolongar, né, o segmento que passa pelo ponto P paralelo ao eixo X até que ele encontre, tá, a linha de marcação, tá, da projeção ali que passa pelo ponto Q. Com isso, nós temos que o segmento QM vale YQ menos 3. Da mesma forma, o segmento PM vale XQ menos 4. Marcando os ângulos, nós temos que o ângulo de vértice em Q, que é o ângulo PQM, ele é congruente ao ângulo, um dos ângulos de vértice em P, o ângulo OPK, marcado ali por azul clarinho. O ângulo POK, marcado ali em verde, ele é congruente ao ângulo QPM. E, por fim, nós temos que o ângulo QMP, 90 graus, é congruente ao ângulo PKO, 90 graus também, fazendo com que os triângulos OPK seja semelhante ao triângulo PQM. A partir daí, nós podemos montar a semelhança 4, que é oposto ao ângulo azul, no triângulo POK. Vai estar para XQ menos 4, que é oposto ao ângulo azul no triângulo PQM. Da mesma forma, oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo OPK, 5, vai estar para PQM. Perdão, vai estar para 2 no triângulo PQM. E também nós temos que o segmento PK de medida 3 vai estar para o segmento YQ menos 3. Bom, resolvendo essas proporções, melhor dizendo, nós temos que XQ igual a 28 quintos e YQ igual a 21 quintos. Resposta letra A. Vamos à questão 32 agora. A população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. No período de 1984 a 1996, a população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere que, para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a solução 1. De 1984 a 1996, passaram-se 12 anos e a população dobrou. 2032 menos 1984 são 48 anos. Do início do período, da contagem do período 1984 até o final 2032, são 48 anos. Ou seja, nós podemos pensar que são 4 ciclos de 12 anos. Dessa forma, basta pegar o valor inicial em 1984, que é 12.500, e multiplicar por 2 elevado à quarta potência. Ou seja, são 4 ciclos de 12 anos. A cada 12 anos a população dobra. Nós temos facilmente aí a resposta
200.000. Solução 2. Nós podemos levar em consideração a seguinte sequência: 1984, 1996, 2008, 2020, 2032. Ou seja, é a sequência desses intervalos aí de 12 anos que a população dobra. E a segunda sequência associada à primeira. No ano de 1994, nós tínhamos 12.500 habitantes. No ano de 1996, nós tínhamos 25.000 habitantes. Dando sequência a isso, qual é o número de habitantes representado aí por AN no ano de 2032? Claramente, pela segunda sequência, nós temos uma PG de razão 2. Relembrando, a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, AN é igual a A1 vezes Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Ou seja, o primeiro termo, 12.500, vezes 2 elevado a 5. Por que 5? São 5 termos. Menos 1. Mais uma vez, 200.000 habitantes, 200.000 indivíduos. E a solução 3 sai por função exponencial. Ela é bem similar a essa solução 2. Se de 1984 a 1996 passaram-se 12 anos, e com isso a população dobra, nós podemos escrever que a população varia de acordo com o tempo, de acordo com a função exponencial. 12.500 é a população inicial, vezes 2 é o fator que multiplica, seria a base dessa função, dessa parte exponencial, elevado o expoente t sobre 12. Por quê? A cada ciclo de 12 anos, a cada período de 12 anos, é que a população dobra, certo? Como de 1984 a 2032 nós temos 48 anos, basta calcular a população nesse período aí de 48 anos. Substituindo 48 na fórmula, nós temos 200.000. Ou seja, resposta à letra D de dado. Questão 33. Um menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de 7 cartões. O menino vai retirar ao acaso um único cartão, isso é importante, de um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é? Vejamos. Vamos lembrar, para essa questão, basta relembrarmos o seguinte, que a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Como nós teremos apenas uma única extração, tá? E o que favorece ao menino é retirar o sábado ou o domingo, ou seja, duas possibilidades, nós temos que a probabilidade aí é igual a 2/7. São duas possibilidades em 7 casos possíveis. Resposta à letra D de dado. Questão 34. Observe na imagem uma pirâmide de base quadrada seccionada por 2 planos paralelos à base, um contendo o ponto A e o outro o ponto B. Os planos são paralelos. Esses planos dividem cada aresta lateral em 3 partes iguais, que eu vou chamar aí o segmento VB de X, BA de X e de A até a base da pirâmide também de X. Considere as seguintes medidas da pirâmide: altura igual a 9 centímetros, aresta da base 6 centímetros e o volume total 108 centímetros cúbicos. Qual é o volume da região compreendida entre os planos paralelos em centímetro cúbico? Ou seja, qual é o volume daquela região azul? Solução. Bom, primeiro, vamos a algumas observações. Eu vou chamar de V1 o volume da pirâmide com vértice V e base quadrada sendo B um de seus vértices, ou seja, aquela pirâmidezinha lá de cima. V2
é o volume da pirâmide com vértice V e base quadrada sendo um de seus vértices o ponto A. Note que esse V2 também pega a pirâmide que eu chamei de volume V1. V3 é a pirâmide total, é o volume da pirâmide total, 108 centímetros cúbicos. E VT é o volume do tronco de pirâmide representado na figura ali pela cor azul, exatamente o que nós estamos buscando. Bom, sendo assim, nós temos que duas pirâmides são semelhantes entre si, elas tendo a mesma base. Então, vamos calcular o volume V1 e V2. V1 dividido por 108, ou seja, o volume da pirâmide pequenininha, dividido pela pirâmide inteira, é igual. Basta tomarmos aí dois elementos agora equivalentes, em uma pirâmide e na outra. Eu vou pegar simplesmente a medida da aresta lateral. A primeira x e a outra 3x. Só que isso deve estar elevado ao cubo, porque a razão de semelhança entre volumes deve ser elevada ao cubo. Chegamos facilmente ao valor do primeiro volume, V1, igual a 4 centímetros cúbicos. Da mesma forma, calcularemos o volume V2. V2 dividido por 108 é igual a 2x, que é a medida VA, dividido por 3x, que é a medida da aresta total da pirâmide. E isso, mais uma vez, elevado ao cubo. Estamos trabalhando com relação volumétrica. Chegamos ao valor de V2 igual a 32 centímetros cúbicos. Dessa forma, o volume VT, que é o volume do tronco de pirâmide, que é o volume azul pedido pelo problema, vale V2 menos V1, ou seja, 32 menos 4, 28 centímetros cúbicos. Resposta letra C de casa. Um forte abraço a todos.